primeiro lugar, inclusive, eu queria agradecê-los enormemente, tá? A confiança no nosso trabalho. São 16 anos que eu já faço esse movimento, já consegui inúmeras aprovações, inúmeras classificações, e fico muito feliz de vocês terem confiado aí esse sprint final a mim. Tá bom? Vou iniciar aqui mostrando como é que vai funcionar o nosso intensivão. Bom, nós vamos ter aulas semanais, ao vivo, todas gravadas no Meet, como está acontecendo exatamente agora. O horário dessas aulas é segunda-feira, 8 da noite. A duração aproximada que a gente imagina, né, é de 1 hora. Por que eu falo aproximado? Porque, às vezes, pode se esgotar depois, pode se esgotar antes, depende muito do processo de entendimento de vocês, né? O nosso foco aqui é, num primeiro movimento, mapear a banca, ou seja, a gente vai mostrar para você o que cai e como é que cai cada tema do concurso, mapeado aí na última década da SpaceX. A SpaceX ela teve um movimento de uns 13 anos para cá que ela mudou a maneira de cobrar, né? Então, a gente tem esse recorte aí, mais ou menos de uma década, como um recorte muito expressivo, inclusive de repetições dos temas e das maneiras com que esses temas são colocados na prova. Para além disso tudo, vocês vão ter até a prova acesso a material teórico e exercícios extras, que inclusive já estão na plataforma. Não sei se alguém já viu, mas o primeiro módulo, que é de população, ele já está na plataforma, tanto a parte teórica quanto a parte de exercício, tudo bem? Que a gente colocou recentemente a plataforma, mas ela já faz parte do link lá na descrição do grupo, ok? Deixa eu ver que tem alguém perguntando aqui, já deu uma olhada, beleza, é isso aí. Essa é a ideia, então é muito claro, muito direto, totalmente conteudista, totalmente técnico, para a gente buscar realmente esse gabarito, é o nosso único foco. Beleza. Bom, iniciando essa nossa aula de hoje, a gente vai trazer o tema que mais cai na SpaceX em termos de percentual histórico, que é população. Esse é o tema de hoje, população. Aqui embaixo você vai reparar que eu coloquei, né, o caveira. O que significa o caveira? Significa que, basicamente, nesses últimos 10 anos, o que foi cobrado de população no concurso foi isso, que está escrito aí. E a gente vai reproduzir esse movimento nas questões que foram cobradas nesses últimos 10 anos. Foi só isso aí, 100%? Não, mas se aproximou muito de 100% com esses temas que estão aí presentes para vocês, né? Eu não conheço o nível de cada aluno aqui, então eu vou fazer um apanhado geral, tá? Focando nesses temas aqui que vocês estão vendo, né? E depois eu vou mencionar os temas que não fazem parte do grupo da caveira. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, tanto nessa parte agora, inicial, quanto na posterior. E depois, num segundo movimento, nós vamos apresentar para vocês aqui, então, as questões de população dos últimos 10 anos da SpaceX, onde eu vou ratificar aquilo que eu estou mencionando. Tá claro até aqui, gente? Sim. Sim, senhor mestre. Show de bola. Beleza. Vamos nessa. Bom, então, começando, né, aqui, ó, por fases do crescimento populacional mundo e Brasil. Imagino que vocês saibam que a evolução do crescimento está intimamente ligado ao que acontece com a população absoluta de um lugar. Por isso, o crescimento populacional ele é entendido como taxa de natalidade menos taxa de mortalidade.
porque é justamente o ritmo de crescimento, ou seja, o que está acontecendo com o tamanho absoluto da população, que está em voga nesse prospecto. Nesse sentido, a gente tem 5 fases do crescimento. Todos os países, ao evoluírem socioeconomicamente, passam por essas 5 fases do crescimento. Só um segundo, que entrou aqui mais um. Só um segundo. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Então, todos os países passam por essas 5 fases do crescimento, sendo que a gente tem basicamente 3 grandes grupos na divisão internacional do trabalho. Os países mais pobres, que estão saindo da primeira e entrando na segunda fase, os países emergentes, que de maneira geral, a gente tem exceções importantes aí, como a Rússia, por exemplo, estão na terceira fase do crescimento, e os países desenvolvidos, que estão na última fase, na 5ª fase do crescimento. Ok? Eu não sei se vocês se lembram como funciona cada fase. A primeira fase vai apresentar um crescimento positivo e lento. Como é que funciona isso, positivo e lento? Natalidade e mortalidade alta. Natalidade alta, mortalidade alta. Então, elas quase que se eliminam dentro desse processo. Né? Nesse sentido, a gente está falando de uma sociedade antiga, arcaica, rural, onde a sociedade tem muitos filhos, mas morre muita gente muito cedo, por causa justamente da precariedade do campo arcaico. Quando a gente sai da primeira e vai para a segunda, a gente entra no movimento de transição demográfica, porque o gráfico está começando a mexer. O que vai acontecer com esse gráfico nesse primeiro passo, da primeira para a segunda? Você vai manter uma natalidade muito alta e vai ter uma queda expressiva da mortalidade. Esse segundo momento é o segundo que é o momento que a gente chama de explosão demográfica, justamente porque o ritmo de crescimento, né, ele vai estar muito acelerado nesse movimento. Lembrando que esse movimento é o processo de urbanização. As pessoas estão começando a sair do campo em direção às áreas urbanas. Tá? Quando a gente completa o processo de urbanização, a gente chega na terceira fase do crescimento, que é a segunda fase de transição demográfica, uma vez que é a segunda vez que o gráfico vai se movimentar. Nessa segunda fase, a gente tem uma queda expressiva do crescimento por causa da queda expressiva da natalidade ou barra fecundidade, que eu já vou explicar aqui. Essa queda da fecundidade se dá pela entrada da mulher no mercado de trabalho, custo do filho e toda a concepção que a gente tem de uma sociedade moderna urbana. A quarta fase é uma fase de final da transição demográfica, quer dizer, você terminou a transição demográfica e está completando ali o crescimento, né? A primeira fase a gente chama de crescimento tradicional, a quarta fase a gente chama de crescimento moderno, onde a gente tem o gráfico, na verdade, invertido. A mortalidade e a natalidade estão baixas, né? E você volta a ter um ritmo de crescimento positivo e lento. E a quinta fase, que é uma quinta fase basicamente abraçada pelos países mais ricos do mundo e algumas exceções que aparecem, como a Rússia, por exemplo, que tem motivos distintos para estar nessa quinta fase, vão apresentar a natalidade em queda e a mortalidade subindo. Isso vai inverter a lógica, fazendo com que a gente tenha uma população absoluta evoluindo. Quando você tem mais gente morrendo do que gente nascendo, a população começa a contar de forma a subtrair o número de habitantes daquela área. Então, primeira e segunda fase, basicamente, são os países mais pobres do mundo, com grande destaque para a população africana, né? Terceira fase, Brasil e os países emergentes, de maneira geral, tá? Vão estar nessa terceira fase, com redução do crescimento e envelhecimento da população. A quarta fase é um limbo, a gente tem basicamente ali os Estados Unidos, mas já não tem mais ninguém nessa quarta fase. E a quinta fase, os países desenvolvidos, a exemplo da Rússia também, que eu citei aqui entre parênteses, porque a Rússia ela vai ser um país que vai sofrer demais nas movimentações das guerras, né? Então a mortalidade é muito alta, tem problema de alcoolismo também, e a própria crise do fim do socialismo faz com que a natalidade caia cada vez mais, então ela também inverte essa lógica. Tá tranquilo até aqui, gente? Sim, senhor. Beleza. Show de bola. Segundo ponto
dessa questão da caveira, que são as áreas que são cobradas na prova da SpaceX. Taxa de fecundidade e a reposição populacional. Taxa de fecundidade não é a taxa de natalidade, é um dado mais específico, é o número de nascimentos por mulher em idade de procriação, de 15 a 49 anos. E a taxa de fecundidade está intimamente ligada à taxa de reposição populacional. Para que a população continue existindo e evoluindo em seu crescimento absoluto, mesmo que de forma lenta, você precisa ter uma taxa de reposição populacional de 2,1. O que significa isso? Significa que eu tenho que ter 2 habitantes mais 0,1, que é para quê? Para substituir o papai e a mamãe e a população continuar crescendo, já que pai e a mãe vão morrer e a gente precisa ter um sustentáculo aí. A grosso modo, como é que funciona isso? Países pobres, dependendo da área, você vai botar de 4,5% a 5% da taxa de... a 5 filhos por família nessa taxa de reposição. Ou seja, os países pobres eles estão explodindo, eles estão na explosão demográfica. Os países emergentes, vamos citar aqui o Brasil para ser mais específico, o último censo de 2010, que é o censo do nosso concurso, ele vai apresentar uma taxa de reposição de 1,9, ou seja, o Brasil já está abaixo da taxa de reposição mínima necessária para a população continuar viva, né? Continuar num tamanho sem diminuir o seu tamanho. Claro que isso vai demorar, né? Lá para a década de 30, 40, provavelmente, que o Brasil deve entrar, se continuar nesse ritmo, no negativo. Mas é uma população que está em envelhecimento. O Brasil já atingiu mais de 10%, um pouco mais de 10% de população de idosos. Quem manda é o corpo da pirâmide, claro. Aqui você não vê a pirâmide etária, porque a SpaceX ela não cobra, pelo menos historicamente, pirâmide etária. Pode ser que caia, professor? Claro que pode ser que caia. Aqui a gente está comentando a caveira. A nossa coerência é que crescimento populacional é também a pirâmide etária. Você que está estudando sabe disso. Uma coisa é a tradução da outra, né? Então, o que está acontecendo com o Brasil? Ele está diminuindo a base, diminuindo fortemente a base, inclusive isso a SpaceX cobra, quer dizer, aquilo que está acontecendo com a pirâmide, a SpaceX de vez em quando cobra. A pirâmide em si, a gente não tem grandes relatos recentes de presença de figura de pirâmide etária, mas a orientação vinda da pirâmide etária cobra-se, né? Então, a base está diminuindo, porque o jovem está diminuindo cada vez mais, o corpo da pirâmide alargou, porque a base chegou no corpo com maior expectativa de vida e o idoso está cada vez mais presente por causa do aumento da expectativa de vida. Inclusive, é bom falar que o Brasil ele tem 76 anos de expectativa de vida. O mundo tem 74. Ou seja, Brasil e mundo, na média, eles estão parelhos. Então, o Brasil meio que representa a média mundial. Como a gente estava falando antes, países pobres estão na explosão demográfica, chegando nela, ali com 4,5, 5 filhos por família. Os países emergentes um pouco abaixo de 2 e os países desenvolvidos estão com 1 baixo, né? Alguns países, inclusive, menos de 1, como aconteceu recentemente no caso da Coreia do Sul, que apresentou 0,6 alguma coisa, mas isso é bem atual, né? Isso não está no livro da nossa bibliografia. Tranquilo. Terceiro ponto que normalmente é cobrado, cara, bônus ou janela demográfica, que é justamente a fase que o Brasil está no crescimento, janela demográfica. O que significa isso? Significa dizer que a população economicamente ativa ela está mais numerosa, né? O número de população em condições de economicamente ativa ela é maior do que o número de habitantes que podem ser população economicamente inativa. Aí você vai lembrar, ativa, 15 a 65, que trabalham ou buscam emprego, né? Então, quando você tem um número maior de indivíduos que se enquadram na população ativa, a tendência é que você tenha mais gente trabalhando, né? Ou seja, que a economia do país se desenvolva, né? Isso não acontece muito no Brasil por causa do nem-nem, né? Que é aquela galera que não consegue entrar no mercado de trabalho. Nós vamos discutir aqui muito fortemente os setores econômicos brasileiros e vamos ver, por exemplo, a dificuldade que o Brasil tem de atrair investimento. Mas, de qualquer maneira, era uma chance
né, esse bônus, a janela demográfica, para o Brasil desenvolver, não consegue fazer com maestria, falta mão de obra qualificada, falta uma série de recursos de atratividade para as empresas multinacionais, e o Brasil ele deve fechar essa janela demográfica na década de 2030. Isso é muito cobrado também na prova. Um quarto ponto de fundamental importância é a mortalidade infantil no Brasil. Volta e meia, a SpaceX traz mortalidade infantil no Brasil. O que você tem que saber em relação à mortalidade infantil no Brasil para o histórico nosso do Caveira? Primeiro ponto, o Brasil tem reduzido de forma muito importante a mortalidade infantil no Brasil, inclusive em todas as regiões. A mortalidade ela ainda é alta, claro, porque se trata de um país historicamente subdesenvolvido, né, que tem o seu processo de urbanização bem mais recente, mas quando a gente pega as regiões, por mais que tenha diminuído todas as regiões, Norte e Nordeste têm ainda um déficit muito maior do que o Centro-Sul brasileiro. Isso é padrão e é cobrado de forma muito, muito, muito forte dentro da SpaceX. E, por último, pode falar. Tudo nosso. O caso da mortalidade infantil no Brasil, a gente pode vincular essa queda com o desenvolvimento médico no país? Claro, Dá para afirmar isso? sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Tudo aquilo que faz a mortalidade baixar vem do ganho de infraestrutura / conhecimento científico, né? Então, isso aí é o que vai determinar a diminuição drástica da mortalidade infantil, por exemplo, com vacina. Beleza? Beleza. Show de bola. E, então, por último, aqui nessa base da Caveira, IDH versus Gini. Cara, isso aqui, IDH é puta que pariu. IDH é Bíblia de SpaceX, tá? O que você tem que saber do IDH de forma direta? Quais são os setores que medem o IDH? Saúde, educação, PIB per capita. Aí lembra, saúde e educação tem sinônimo, tá? Educação vai falar de nível de instrução e saúde vai falar de expectativa de vida / longevidade, tá? Isso é muito importante. Então, são esses três aspectos, né, que medem o IDH. Como que o IDH é medido? 0 a 1. Inclusive, a SpaceX faz o quê? Ela traz a comparação entre IDH e Gini, algumas vezes. Outras vezes cobra sozinho o índice de Gini ou o IDH. Mas esses dois dados são cruciais para a nossa prova, beleza? Então, o IDH vai ser medido de 0 até 1, 0 a 1. Sendo quanto mais perto de 1, melhor é o IDH. Quanto mais perto de 0, pior é o IDH, ou seja, a qualidade de vida dos países, né? O Brasil tem o IDH ruim, né? Quer dizer, ruim não, perdão, é um IDH bom, segundo a ONU, porque vai alcançar a casa do 0,765. E a ONU ela vai medir mais ou menos ali como o IDH muito ruim de 0 a 0,49, 0,5 até 0,7 alto, ela vai falar que é mediano para bom, e de 0,8 para cima é de bom para muito bom e ótimo, né? Então, ele não pode falar que o IDH é ruim. O IDH do Brasil é um bom IDH, né? Principalmente quando comparamos a países do BRICS. O Brasil vence todos os nossos parceiros do BRICS. Por exemplo, a Índia é 0,6, né? A grande questão do Brasil está muito fomentada dentro da própria América do Sul, onde o Brasil é o 5º colocado. Isso já foi. Tudo que eu estou falando aqui, nesse Caveira, é a base do que é cobrado, tá? O Brasil é o 5º, ele perde para Argentina, Uruguai, Chile, Argentina, Uruguai e Peru, sendo o 5º colocado. Então, perde, chega em quinto lugar. E internamente no Brasil também é cobrado. Internamente. Como é que funciona internamente? Temos o Sul como a principal região, o Nordeste como a pior região. Esse negócio de região para cá, região para lá, meu amigo, tem que saber tudo. Todas as ordens de todas as áreas de região IBGE. Tem que saber tudo.
quem é mais urbano, quem é mais industrial, quem é mais populoso, quem é mais povoado, tem que saber tudo disso aí. Ordem das regiões, né? Então, no caso, o Nordeste é a pior. Os destaques positivos são Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina, são os 3 estados com os melhores IDHs, e os piores IDHs, Alagoas, Piauí e Maranhão. A diferença não é muito grande entre os estados, né? Assim, tem uma diferençazinha, mas não se, por exemplo, a pobreza do Nordeste não se compara a uma pobreza africana, por exemplo, né? A gente tem, no caso ali, 0,7 alto barra 0,8 para esses líderes e 0,6, né, para os nordestinos. Então, é uma diferença ali de 0,2 pontos, que é uma diferença bem razoável, mas não é quando comparado aos piores IDHs do planeta, como, por exemplo, a República Centro-Africana, Namíbia, o Níger, que são os países que vão fazer esse movimento aí de piores do mundo com 0,3. Então, essa diferença é muito importante. E aí ele faz, normalmente, esse gancho com o índice de Gini. Ok? Faz esse gancho com o índice de Gini. O índice de Gini ele também é medido de 0 a 1. Por isso que ele faz esse gancho, para tentar te enganar. De 0 a 1 também. Só que o índice de Gini mede a concentração de renda da população. E aí, quanto mais perto de 1, maior a concentração de renda. E todo mundo sabe que isso é um dado ruim para a população, porque se você concentra renda, você não consegue gerar, né, mais emprego, maior capacidade de consumo, porque está tudo na mão de meia dúzia de pessoas. E quanto mais perto do 0, melhor, porque maior é a distribuição de renda. E aí uma coisa curiosa, os países que detêm os melhores índices de Gini do mundo são os da ex-zona soviética. Por quê? Porque eu não estou falando de riqueza, estou falando de igualdade de renda. E aí você tem que lembrar da plataforma econômica da União Soviética, né? Que trazia esse prospecto. São só os países da zona soviética? Não, inclusive a Ucrânia era a segunda colocada antes da guerra, né? Perdia para a Eslovênia. Eslovênia era o melhor índice de Gini do mundo. Claro que os países europeus, principalmente os nórdicos, eles também aparecem com muita força nessa boa igualdade social, né? O bem-estar social dos países nórdicos, ele é muito forte. Da Europa como um todo ocidental, né? Ela é muito forte. E o pior Gini do mundo é da África do Sul, né? Isso se dá por causa do apartheid, aquele movimento de segregação racial que tivemos historicamente na África do Sul até a década de 1990. Tá tranquilo? Sim, senhor. No caso do Brasil, qual é a condição do índice de Gini? O índice de Gini do Brasil é ruim. O Brasil ele gira em torno de 0,55, o índice de Gini. Segundo as últimas pesquisas aí, era o 7º pior do planeta. Nath, uma curiosidade. A China, nesses 2 índices, se encontra mais ou menos em que lugar? Cara, assim, de lugar da China, você está falando do IDH e do índice de Gini, né? Exato. Cara, então, lugar da China eu não vou te conseguir precisar, não. Mas o IDH dela é pior do que o IDH brasileiro, tá? Por que é pior do que o IDH brasileiro? Porque a China tem 1,5 bilhão de pessoas, né? Então, por mais que ela seja a segunda maior economia do mundo, o IDH dela cai, né? O IDH dela cai historicamente. E no caso do índice de Gini, eu também não tenho esse dado de forma muito específica, mas o índice de Gini da China tem piorado, né? Por quê? Porque a China era um país comunista, né? De plataforma econômica ali. Hoje é um país capitalista, né? Ou melhor, né? Um capitalismo de Estado, um socialismo de mercado. Não vou entrar nessa discussão agora porque não cabe, só para você não se apavorar que eu estou chamando a China de capitalista, tá? Mas a movimentação chinesa hoje internamente tem todas as características básicas do capitalismo, o que está fazendo com que a desigualdade social da China ela aumente. E como a gente tem o índice sendo um índice de concentração de renda, né? Ou seja, de desigualdade social, a tendência é por um aumento dessa desigualdade, né? Hoje a China
ela apresenta uma dicotomia muito grande entre a parte leste e a parte oeste do país. Mas, assim, em termos de qual é o lugar, aí tem que olhar, realmente é muito específico. Não, perdão, eu quis dizer exatamente isso que o senhor me respondeu. E a Índia, ela vai pelo mesmo caminho ou nada a ver? Sim, a Índia vai pelo mesmo caminho. Sim, a Índia vai pelo mesmo caminho. A desigualdade social gigantesca. A gente tem uma questão ali ainda presente, embora não seja mais oficial, mas ainda presente das castas, né, e da religiosidade. Embora a Índia seja múltiplo religiosa e seja também uma democracia, a gente tem o hinduísmo como base religiosa indiana. E no hinduísmo, as castas são entendidas como algo de evolução, né? A pessoa tem que ficar nascendo e morrendo para evoluir até chegar no céu, né? Então isso faz, como a Índia ela não tem, como a Índia ela não tem uma proteção nesse sentido, como fez, por exemplo, a China, né, na política do filho único chinês, você acaba tendo ali uma população crescente, principalmente nas áreas mais pobres da Índia. Resta saber se a Índia será de fato acolhida pelo capital, como parece ser, mas de forma mais homogênea. Isso que vai determinar se a Índia vai melhorar ou não nos seus dados socioeconômicos. Entendi, mestre. Obrigado. Tranquilo. Tranquilo. Beleza até aqui, gente? Então, isso aqui é a construção da caveira, tá? Da caveirinha. Beleza. O que mais interessa dentro da SpaceX, né, para que a gente trabalhe a população? Bom, a gente tem um movimento que basicamente não é cobrado dentro da SpaceX, que é a questão do populoso e povoado. De novo, não é cobrado, então não vai cair. Não sei. Tudo pode acontecer na prova da SpaceX. É uma prova difícil, né? Então, conceito de populoso e povoado é legal você trabalhar também. Populoso, total de população de um lugar, né, onde temos hoje a Índia como o maior país do mundo, mas a nível do nosso edital é a China. O que pode acontecer é justamente a SpaceX se cobrar isso, ou seja, botar no enunciado essa virada. Inclusive, isso é legal porque me chamou a atenção. A SpaceX cobra a atualidade. Ela cobra a atualidade. Aonde? No enunciado. Ela traz o enunciado atual. E aí ela puxa do enunciado para o assunto que a bibliografia responde, né? Então, não é que não cobra, não. Cobra sim. Inclusive, a gente aposta, quanto mais a SpaceX tem cobrado, né, mais a gente aposta na ideia de que ela vai trazer atualidade. Então, tudo que tiver dentro da tua cabeça aí de atual, porra, dá uma moral. Por exemplo, o censo demográfico brasileiro, né, de 22, que está aí na crista da onda. Então, cara, população se torna um tema muito visado. E aí, nesse caso, é do populoso e povoado. Populoso é o total de população, povoado é a população por área, né? No caso do Brasil, o Brasil é um país populoso, mas não é povoado. Ele não é povoado porque ele não consegue, né? A população é pequena para o tamanho do território. É isso que faz com que o Brasil não seja povoado. Mas ele é populoso, né? Hoje tem a 7ª maior população do planeta. Tá? Ele vem perdendo as posições. Por que ele vem perdendo as posições? Porque países pobres, que ele não é mais pobre, ele é emergente, né? Que tem a mesma posição que ele ali no total de população absoluta, vem acelerando a sua população, entrando na segunda fase do crescimento, tendo a chamada explosão demográfica funcionando, né? E, em termos de populoso, a gente vai ter o Brasil com Sudeste sendo o mais populoso do país, ali mais ou menos 40 e talagada de população, depois o Nordeste, 25 mais ou menos, depois o Sul, tá? Depois o Norte e depois o Centro-Oeste, ok? Em termos de populoso, essa é a ordem do populoso. O povoado, São Paulo, Sudeste, de novo na frente, depois é o Sul, porque o Sul perde para o Nordeste, mas ele é muito menor,
depois é o Nordeste, depois é o Centro-Oeste, e aí depois é o Norte, que o Norte é gigantesco, né? Então, essas questões aí, elas são bacanas da gente abraçar. E um último ponto aqui para a gente comentar, de forma muito relevante, são as teorias demográficas, né? As teorias demográficas encabeçadas aí pelo pastor inglês Thomas Malthus. Teoria demográfica já caiu mais de uma vez na SpaceX, tá? Não é tema líder, por isso eu não coloquei ali na base do Caveira, mas é um tema importante, que vai estar ligado diretamente à questão da explosão demográfica. Malthus ou seus parceiros de vida, né, os camaradas que têm mesmo pensamento, eles aparecem quando você tem a explosão demográfica para contar a história. Então, sempre que você, essa aqui eu vou até escrever aqui, sempre que você pegar a palavra Malthus pela frente, seja qual for a teoria, a malthusiana, a neomalthusiana ou a ecomalthusiana, você vai entender que a alta natalidade ou alto crescimento causa um problema. Isso que Malthus diz. Não importa qual Malthus. Qualquer teoria de Malthus diz isso. Alta natalidade causa um problema. Então, a solução é você diminuir a natalidade. Isso é usado, inclusive, até hoje, em tempos de crise, né? Você tem muito pobre, só se pegar na questão global. Aonde que a população está explodindo? Qual é o continente que a população está explodindo? África e Sudeste Asiático, que são as áreas mais pobres do mundo, né? Então, qual é a ideia? Diminuir esse número de pobres. Isso vem de Malthus. Aí a teoria malthusiana é final do século XVIII, onde ele vai falar de população de alimento crescendo em PA, população em PG, né? Onde ele vai entender que a alta natalidade vai causar fome, porque ele não está contando ali com o desenvolvimento industrial, tá? O neomalthusiano é quando os países emergentes chegam nesse patamar aí de explosão demográfica, e aí os neomalthusianos vão dizer que a alta natalidade ela causa a pobreza dos países subdesenvolvidos, porque você está tendo muito jovem, não pode investir em emprego e renda, então está travando isso, então você corta a natalidade, meados do século XX, e a ecomalthusiana é década de 60/70 também do século XX, ligando essa ideia à questão do desenvolvimento sustentável, né? Vai começar a se discutir as conferências ambientais, e aí você tem uma premissa ali de que tem muito pobre, e o pobre está destruindo o meio ambiente, então você diminui o pobre para diminuir a causa. Quando a neomalthusiana surgiu, que é na Guerra Fria, né, surge uma teoria que vai contrapor ela, que é a reformista, que vai ser chamada também de marxista, justamente aqui, na Guerra Fria. E a reformista vai falar o seguinte: a alta natalidade ela não causa nada, ela é a consequência dessa pobreza. Como assim, professor? Não é o fato da mulher ter 10 filhos que faz ela ser pobre. É o fato dela ser pobre que faz com que ela tenha 10 filhos. Ou seja, qual é a base da reformista? Distribui a renda. Se você distribuir a renda, aquela mendiga que teve 10 filhos, os filhos dela, se tiverem casa, saúde, educação, blá, 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 não terão 10 filhos cada. Por quê? Porque eles passarão de fase. Eles estarão na mesma fase que nós. É só nós pegarmos a nossa evolução. Se você perguntar para a tua bisavó quantos filhos ela teve, ela vai falar, né? A mãe da tua bisavó vai falar que teve 10. Né? Aí a tua bisavó teve 5, a tua avó teve 3, a tua mãe teve 2, você não vai ter filho. Ou seja, é uma evolução que está intimamente ligada ao processo econômico dos países. Beleza? Beleza? Tranquilo, gente? Ficou alguma dúvida até aqui? Professor Professor, Mestre, dependendo direitinho. Show de eu fiquei com bola. uma dúvida. Pode falar. A questão da política do filho único da China, ela é vinculada com qual dessas teorias? A neomalthusiana ou a reformista? Pelo recorte dela, neomalthusiana, né? Sim, não. Neomalthusiana ou reformista? Neomalthusiana. Claramente a China é neomalthusiana.
claramente. Certo. O Deng Xiaoping é um malthusianista, claramente, né? Ou seja, eu não tenho dinheiro, eu tenho que cortar pessoas para ter mais dinheiro. Isso é a política do filho único chinês. Entendido. Show de bola. Bom, já que ninguém tem dúvida, vamos passar então para a segunda etapa da aula, que são as questões da SpaceX, onde eu vou mostrar para vocês isso aí que eu estou falando aqui. Eu vou passar e eu vou fazer a questão junto a vocês, ok? Vamos aqui à primeira questão.